Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Baldo Fernandes e hoje vamos para mais uma videoaula 9 do curso de Mecânica, e o tema de hoje é hidrostática. Hoje vamos trabalhar conceitos básicos e os princípios da hidrostática. Os tópicos que vamos ver hoje serão: tópico 1, conceitos básicos. Nesse tópico vamos estudar os conceitos de densidade e massa específica e o conceito de pressão. Estudados esses dois conceitos básicos, vamos para os princípios, estudar o princípio de Stevin, princípio de Pascal e o princípio de Arquimedes. Então vamos um breve comentário histórico antes de iniciarmos a nossa videoaula. Bem pessoal, vamos estudar a hidrostática, estuda os fluidos em equilíbrio. A água foi o primeiro fluido a ser estudado. Por esse motivo, certo? Que a gente chama de fluidostática, e também, um termo muito comum é hidrostática. Essa palavra hidro remete-se à água. Então, como a água foi o primeiro fluido a ser estudado, até hoje nós chamamos de hidrostática. Mas o termo fluidostática abrange os fluidos, que pode ser líquidos ou gases, e no caso de líquido, pode ser outro líquido que não seja a água, ok? E lembrando que fluidos, são líquidos ou gases. Então, o termo mais comum é hidrostática, mas o termo que abrange mais sistemas é fluidostática, ok? Se você achar um livro com o termo fluidostática ou hidrostática, não tem diferença. É apenas questão de nomenclatura. Então, vamos iniciar aqui algumas problemáticas que vão ser respondidas ao longo da nossa videoaula. Vamos lá. Primeira, como um navio com seu imenso tamanho e massa consegue flutuar sobre a água? Vocês já pararam para pensar nisso? Outra problemática é: por qual motivo esse homem, os chamados faquir, não se fere ao sentar na cama de pregos? Também já pararam para pensar nisso? Alguém já viu algo sobre isso? Outra problemática: quando você pega um copo, enche com um líquido, pega um pedaço de cartolina, coloca na boca desse copo e inverte o copo, o papel não cai. Por que esse papel não cai ao virarmos o copo? Se alguém já fez isso, parou para pensar na explicação por que o papel não cai? E a última, talvez a mais comum, por que conseguimos beber um líquido utilizando um canudo? Bem, e se usarmos dois canudos, de modo que um fica dentro do copo e o outro fora? Ainda conseguiríamos ingerir o líquido? Então, essas problemáticas serão respondidas na nossa videoaula, ok? Então, vamos começar a abordagem do conteúdo com os conceitos básicos. E o primeiro conceito básico é o conceito de densidade, certo? Eu vou aproveitar e trabalhar o conceito de densidade associado à massa específica. Então, pessoal, a densidade de um corpo corresponde à relação entre a massa desse corpo e o volume delimitado pela sua superfície externa, de modo que a expressão é massa pelo volume externo do corpo. Então, a densidade é uma razão entre a massa e o volume externo desse corpo. Se eu pegar um corpo maciço e homogêneo, a densidade corresponde a o que nós chamamos de massa específica, e nós usamos a letra μ, ok? No caso, a massa específica do material de que é feito o corpo que nós estamos analisando. Pessoal, a expressão é a mesma, massa pelo volume. A diferença é, quando você analisa um corpo,
certo? E considera a superfície externa sem se preocupar com o que está dentro do corpo, a gente está associado à densidade desse corpo. No caso de você analisar um corpo maciço e homogêneo, aí a gente usa o termo mais específico. Bem, líquidos, ou melhor, fluidos, os fluidos, né? Eles não são ocos e geralmente são homogêneos. Por isso que o termo que aparece com mais frequência nos problemas é o termo massa específica, ok? Uma informação importante, no SI, Sistema Internacional, a unidade para densidade ou massa específica, pessoal, é o quilograma por metro cúbico, né? Quilograma é a unidade de massa e metro cúbico é a unidade de volume, certo? Mas existem outras unidades mais usuais, que é o quilograma por litro, e essa aqui é a mais usual ainda, gramas por centímetro cúbico. Então, vocês vão depois em outros problemas, né, que vocês vão resolver as listas, vão aparecer essa unidade aqui, e vocês vão aprender a transformar de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, ok? Então, essa abordagem inicial é a abordagem do conceito de densidade e do conceito mais específico, né? Parece confusão, mas a ideia de se usar mais específica é para corpos maciços e homogêneos. Tudo bem? Pois bem, então vamos apresentar aqui uma tabela que vocês não vão precisar decorar. É só alguns valores de massa específica de algumas substâncias, tá certo? Então, as substâncias que aparecem com mais frequência, né, é o alumínio. Veja que essa tabela está expressa na unidade usual, gramas por centímetro cúbico. E, no caso dos sólidos, né, é o mais comum. E no caso de líquidos, o mercúrio e a água são as mais comuns. Repito, não é para vocês decorar essa tabela, é apenas uma informação adicional, tá? Que retrata que cada substância vai ter a sua massa específica, ok? Pois bem, então vamos voltar à primeira problemática, certo? E vamos usar a definição de densidade para responder à primeira problemática. Então vamos à nossa primeira problemática apresentada na nossa videoaula. Por que os navios flutuam, né? Então aqui, pessoal, como é que a gente pode explicar o fato do navio flutuar na água se a densidade absoluta, né, a massa específica do aço, né, que é feito o navio, é maior que a da água, certo? Então aqui a explicação é bem simples. Os navios, mesmo sendo feitos de aço, são dotados de uma descontinuidade interna, ou seja, eles são ocos, tá? Então, pessoal, a densidade média do navio é menor do que a da água. Por isso que o navio fica flutuando, ó, tá? Densidade e volume, não esqueçam, né? Pela expressão densidade massa por volume. Então, veja que a densidade e o volume se multiplicam, então são inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior o volume em que a massa distribui, menor será a densidade do corpo, tá? Corpos ou substâncias de menor densidade posicionam-se sobre os de maior densidade. Então, estou explicando a primeira problemática usando a definição de densidade, tá? Vamos voltar para essa problemática no final da aula para usar outro argumento que vai justificar por que os navios ficam flutuando, tá bom? Espero que tenha ficado claro a explicação por que os navios flutuam, mesmo sendo feitos de aço e tendo uma massa específica, né, bem maior do que a da água, tá bom? Vamos lá então. Pessoal, o segundo conceito básico é um segundo conceito muito importante, muito estudado em física, que é o conceito de pressão, tá? Bem, eu trouxe aqui uma ilustração, uma superfície e várias setinhas que representam uma força sendo aplicada de maneira distribuída, tá? Então, ó,
As forças que um fluido exerce sobre um corpo não se concentram em um ponto. Elas se espalham ao longo da superfície. Para levar em consideração o espalhamento da força, define-se uma grandeza chamada de pressão. Tá? Então, ó, aqui eu tenho uma área A, no qual está sendo aplicado forças perpendiculares, certo? Então, pessoal, por definição, a pressão é uma relação entre uma força que é aplicada em uma determinada área, certo? Então, se você tem uma força aplicada, se você tem uma mesma força aplicada em áreas diferentes, eu vou ter pressões diferentes que vão atuar nessa superfície, tá? Então, a pressão é uma grandeza física que está associando ou que associa a força aplicada em uma determinada área. Para a mesma força, quanto maior for a área, menor será a pressão e vice-versa, tá? No sistema internacional, a unidade é Newton por metro quadrado. Newton é a unidade de força e metro quadrado é a unidade de área. Newton por metro quadrado, né? A gente associa isso à expressão Pascal. E a sigla é PA, ok? Então, não esqueçam, a grandeza pressão é fundamental para o estudo da hidrostática, certo? Vamos agora voltar à segunda problemática para explicar usando o conceito de pressão, como foi visto agora, né? Por que que esse homem ele senta numa cama de pregos e não sofre perfuração, né? Por que que existe uma resistência à penetração? Na verdade, a resistência dos materiais à penetração é dada não pela força, mas pela pressão, isto é, cada material suporta uma pressão máxima sem que seja penetrado. No caso aqui, né, no caso dessa situação, como você tem aqui uma área de contato maior, vamos lembrar aqui, ó, pressão, deixa eu mudar aqui a cor, veja só, pessoal, pressão não é força sobre área, essa força Fzinho aqui seria a força peso, né, que a Terra exerce sobre o faquir, tá? Mas no caso aqui, como a área de contato é muito grande, a pressão exercida vai ser muito pequena. Por isso que ela não consegue perfurar a superfície do corpo do faquir, tá? Então, a explicação porque você, ao sentar numa cama de pregos, se fosse um prego, a probabilidade de você sofrer uma penetração era muito grande. Mas como você tem vários, você permite que a área de contato aumente. Com o aumento da área, a pressão é reduzida e ele não sofre problemas, né, mais sérios nessa cama de prego, ok? Bem, aproveitando a discussão da problemática 2, vamos aqui trazer mais duas situações. Ó. Veja só, os sapatos de salto alto, certo? Eles possuem pequena área de contato, logo exercem uma pressão maior que os de solado normal. Então, por exemplo, né, as mulheres que vão para algum evento e a superfície que elas vão pisar for uma superfície não rígida, por exemplo, uma areia ou uma superfície mais flexível, não é recomendado usar salto alto. É recomendado usar plataforma. Por quê? Porque na plataforma a área de contato aumenta. E mais uma vez, se a área de contato aumenta, a pressão diminui. Ó. A área de contato aumentando, a pressão vai diminuir. Tá? Mas, professor, quem seria essa força F aqui? No caso aqui, pessoal, essa força seria a força peso que está atuando sobre você. Né? Então, a força aqui vai ser a força que atua em você e que você está exercendo na superfície. Tá? Então, se você considerar que a força lá é a mesma em qualquer situação, o que vai alterar é a área e a pressão, consequentemente. Certo?
Uma outra situação é as pessoas que moram em regiões de inverno rigoroso usam os sapatos tipo raquete. Para quê? Com a mesma finalidade. Aumentando a área, reduz a pressão, então ele consegue andar sobre a neve sem afundar. Tá bom? Então, são mais duas situações que a gente pode usar e abordar o conceito de pressão. Bem, associado à pressão, nós estudamos na hidrostática, pessoal, a pressão hidrostática, certo? Para explicar a pressão hidrostática, vamos aqui para o nosso quadro interativo, tá? Então, vou trazer a figura para cá, essa figura aqui que está lá no slide, certo? Como calcular a pressão hidrostática, né? Então, eu estou usando aqui um cilindro como referência, tá? Aqui tem um líquido, tá certo? Pode ser água, qualquer líquido. Pessoal, sobre o líquido, vai atuar aqui uma força, peso, chamada de força-peso, certo? E essa força-peso, ela vai estar pressionando, olha só, essa força-peso, ela vai estar pressionando essa região que eu estou marcando aqui. Ela vai estar pressionando essa área que eu estou marcando aqui na minha figura. Então, se nós fôssemos calcular a pressão, no caso desse líquido, que eu vou chamar de hidrostática, vai ser a força F sobre a área. Só que a força F é o peso sobre área. E nós vimos que o peso é dado pelo produto mg sobre A. Tá bom? Então, uma primeira expressão para calcular a pressão hidrostática é mg sobre A. Muito bem, guarda essa equação por enquanto. Tá bom? Veja só. Nós precisamos colocar no problema a grandeza densidade. Por quê? Porque eu tenho vários tipos de líquido com várias densidades. Então, eu preciso fazer aparecer aqui nessa equação 1, eu preciso fazer aparecer a densidade. Tá? E como é que eu faço aparecer a densidade nessa equação 1? Muito simples. Ó. Eu vou olhar para a grandeza massa e vou lembrar o seguinte, ó, que densidade é a razão entre uma massa que ocupa um volume. Então, quem é a massa é o produto dV, correto? O que eu vou fazer agora? Vou pegar esse produto dV, certo? Ó, vou pegar esse produto dV e vou substituir aqui, ó, no lugar do M, tá? Vamos lá, então. Vamos avançar aqui na nossa demonstração. Então, a pressão hidrostática vai ser, no lugar do M, dV, aí repete o que sobrou, o que já estava, né? G sobre A. Beleza, então, veja que já apareceu aqui a densidade, que é importante, e a aceleração gravitacional, o G, tá? Mas eu não quero que esteja na equação o volume nem a área. O que eu vou fazer aqui? Eu vou agora para a matemática, certo? E vou lembrar o seguinte, ó. Como que eu posso calcular o volume de um cilindro? Como calcular o volume de um cilindro? Tá? Você calcula multiplicando a área da base vezes a altura. Então, o volume do cilindro, área vezes a altura, certo? Se nós observarmos essa expressão que eu encontrei aqui, a última expressão, eu vou chamar de equação 2, tá certo? Então, olha só. Olhando a equação 2, tá bom? Observe uma coisa interessante. Na equação 2, pessoal, eu tenho aqui essa razão, ó, V sobre A. Observe na equação do volume do cilindro que eu posso fazer aparecer essa razão. Como? Basta passar o A dividir. Então, eu posso escrever essa equação assim, ó, volume do cilindro sobre a área é igual a o H. Opa! Chegamos aonde eu queria, certo? Portanto, a pressão hidrostática vai ser dG, como já tem, ó, dG
E essa razão V sobre A é quem? Ó? É a altura. Pessoal, chegamos na equação para você calcular a pressão hidrostática, que vai depender exclusivamente do desnível H. Vai depender do líquido, expresso pela densidade, e do local que ele se encontra, expresso pela gravidade. Veja que essa expressão aqui, nenhuma dessas variáveis está indicando forma do recipiente, ou seja, a pressão hidrostática não vai depender da forma do recipiente, e sim apenas do líquido, do local e do desnível H. Ok? Então, chegamos à nossa equação final. Vou voltar lá para a apresentação, que eu também trouxe para cá a equação final, tá certo? Eu fui mostrando passo a passo. No quadro está o detalhe, aqui está o andamento aí da demonstração e chegamos à mesma equação, dGH, ok? Então, a pressão hidrostática vai depender da altura, tá bom? E do líquido. Bem, associada à pressão hidrostática, vamos fazer agora aqui um cálculo para relacionar a pressão com a profundidade, tá? Quando se fala em profundidade, tá certo, pessoal? Eu estou me referindo à altura H, tá bom? Vamos lá, então, encontrar uma relação. Bem, a densidade da água no SI é 10 a terceira kg por metro cúbico. O módulo da aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos relacionar a pressão hidrostática com essa profundidade H. De que maneira? Simples. Vamos encontrar o valor da pressão para uma altura de 10 metros. Vamos então pegar a equação e colocar os valores. Ó. A densidade 10 a terceira, o G é 10 e o H é 10. Produto de potência, você conserva a base e soma. 3 mais 1 mais 1. Nós temos aqui, deixa eu só ajustar aqui, pessoal. Nós temos aqui que vai dar 10 a quinta, certo? Newton por metro quadrado. Ou seja, observe uma coisa interessante. Ó. Pessoal, 10 a quinta Newton metro quadrado é a mesma coisa que 10 a quinta Pascal, que equivale a 1 atm, que é a pressão a nível do mar, certo? Então, com isso, temos que, para cada 10 metros de profundidade, nós temos que a pressão exercida pela coluna aumenta em 1 atm. Então, se você estiver na superfície, a pressão é a pressão atmosférica. Para cada 10 metros que você mergulha, você aumenta mais 1 atm, tá bom? Então, não esqueçam essa relação entre a pressão e a profundidade. Esse cálculo que eu fiz, atenção, ele foi válido para a água, certo? Porque a densidade da água é esse valor. Se eu pegar outro líquido, eu já vou ter uma profundidade diferente de 10. Essa referência de 10 é quando você usa a água e detalhe. Você considera o G 10 metros por segundo ao quadrado, que nem sempre é esse valor, tá bom? Então, para cada 10 metros, aumenta 1 atm ou 10 a quinta Pascal, tá? Ficou claro, pessoal? Então, essa informação é muito importante para resolver problemas de nível de Enem, de vestibulares e aí afora, certo? Revisem, é importante revisar. Bem, explicando o que é a pressão hidrostática, vamos explicar agora a problemática 3. Por que o papel não cai? Pessoal, simples, ó. A altura desse líquido, o H, se isso aqui for água, essa altura, pessoal, ela é muito menor do que 10 metros, concordam? Ou seja, a pressão hidrostática, ela está sendo, pessoal, muito menor, mas muito menor mesmo, do que a pressão atmosférica. Por isso que o papel não cai. Agora, se esse copo tivesse uma altura de... Se dentro desse copo for água e a coluna for pelo menos 10 metros, aí a pressão hidrostática pode se igualar à atmosférica
e no caso aqui pode vir a derrubar esse papel. Mas enquanto isso, ele não vai cair, tá bom? Então, fixando. Por que que o papel não cai? Porque a pressão hidrostática do líquido é bem menor do que a pressão atmosférica externa. Por isso que o papel não vai cair, tá bom? Bem, explicando a última problemática, já sem finalizar o conteúdo. Olha que interessante. Pessoal, por que que nós conseguimos beber um líquido utilizando um canudo? Sabe por quê? Bem, fora do canudo, fora do copo, nós temos a pressão atmosférica, que ao nível do mar é aproximadamente 1 atm, certo? A pressão atmosférica, pessoal, está associada à força que a camada de ar exerce na superfície. Então, aqui eu tenho o ar empurrando esse líquido para algum lugar. Quando você colocar a boca no canudo, não é você que está chupando ou puxando o líquido. Na verdade, a pressão de dentro da sua boca, a pressão da boca está diminuindo. Então, como a pressão da boca diminui e existe uma pressão externa empurrando o líquido, como dentro do canudo a pressão está diminuindo, a pressão atmosférica vai empurrar esse líquido e vai subir. Então, por que você consegue beber? Por causa da pressão atmosférica. Sem ela, você não conseguiria beber. É tanto que você pode fazer em casa. Faz o seguinte, ó. Pegue um copo, coloque um canudo dentro e um canudo fora. Será que você consegue beber o líquido? O que vocês acham? Veja só. Mais uma vez, ó. Aqui eu tenho a pressão atmosférica. Ótimo. Está empurrando o líquido para baixo. Quando você coloca a sua boca aqui, o que vai acontecer? É que você vai puxar o líquido, né? Você vai tentar... Olha só, o que vocês fazem é reduzir a pressão interna. Muitos de vocês fazem isso sem saber, mas você vai tentar reduzir a pressão interna. Mas o que vai acontecer? Ó, existe uma comunicação da sua boca com o ambiente externo. E aqui fora está atuando quem? A pressão atmosférica. Então, quando você usa dois canudos, um dentro e um fora, a pressão da boca, pessoal, ela não diminui. Como ela não vai diminuir, a pressão atmosférica está empurrando, mas como não vai ter diferença de pressão, não vai subir líquido, tá? Então, se você quer verificar se isso é verdadeiro, faça a experiência, tá? Na sua casa e coloque um comentário na descrição do vídeo para ver se isso é verdade ou não. Eu aguardo o seu comentário, é muito importante para esse vídeo, ok? Pois bem, chegamos aos princípios, tá certo? Para a hidrostática são 3. Vamos trabalhar um por vez, tá? Primeiro, vamos trabalhar com o princípio de Simon-Steven. O que diz o princípio de Simon-Steven? Pessoal, a diferença de pressão entre dois pontos de um líquido em repouso é dada pelo produto. Produto, viu? Não é razão. Razão é divisão, né? Aqui é produto. Entre a densidade do líquido, a aceleração gravitacional e, principalmente, a diferença de altura entre os pontos. Então, pessoal, não esqueçam. A diferença de pressão entre dois pontos vai depender da diferença de altura. Se não existir diferença de altura, não vai ter diferença de pressão. Na figura ao lado, eu quis mostrar isso. Eu tenho aqui dois pontos A e B. Sobre o ponto B, nós temos uma camada de líquido e sobre o ponto A, sobre o ponto A, uma camada de líquido e sobre B, uma camada menor. Então, como a altura sobre o ponto A é maior que sobre o ponto B, então a pressão em A vai ser maior que a pressão em B. Ou seja, vai existir entre A e B um ΔP, uma diferença de pressão, que vai estar associada à diferença de altura H, certo? Mas veja só, se eu marcasse aqui na figura um ponto C, que estivesse na mesma superfície de B, vamos lá, a pressão em B
vai ser igual à pressão IC. Concordo? Por quê? Porque estão no mesmo nível. Logo, a diferença de pressão aqui vai ser zero. Por quê? Porque a diferença de altura é igual a zero. Tá? Então, repetindo. Princípio de Stevens. A diferença de pressão entre dois pontos vai depender de um produto. Entre quem? A densidade do líquido, a gravidade e principalmente, vou até destacar aqui, ó, principalmente vai depender, certo, pessoal? Da variação de altura, ok? Então, esse é o princípio de Stevens. Vamos lá. Princípio de Pascal. O que diz o princípio de Pascal? A pressão exercida sobre um líquido em equilíbrio se transmite integralmente a todos os pontos do líquido e às paredes do recipiente no qual o líquido está confinado. Eu trouxe aqui uma figura para tentar ilustrar isso, tá? Então, eu tenho aqui um líquido confinado, aí aqui eu vou aplicar uma força na lateral, certo? Essa força que está atuando nessa área, eu vou exercer uma pressão e o recipiente ele é conectado com 5 manômetros, né, que são instrumentos que medem pressão. E se você observar na figura, todos eles estão apontando para o mesmo valor. Ou seja, eu exerci uma pressão externa. Opa, pessoal, desculpa, não é vetorial, é escalar. Eu já coloco no vetor aqui, tá certo? É escalar. Então, eu exerço uma pressão aqui em cima e todos os pontos do líquido vão transmitir a mesma pressão. E é o que os nossos manômetros estão registrando aqui. Só não tem como ver o valor, mas o ponteiro está sempre na mesma posição. No caso aqui, da transmissão da pressão. E isso que diz o teorema de Pascal. Bem, associado a esse princípio, nós temos a famosa prensa hidráulica, tá certo? A prensa hidráulica é um dispositivo muito comum em oficinas mecânicas, onde o mecânico ele consegue erguer um carro de massa considerável aplicando uma força bem fraquinha, certo? Então, pessoal, basicamente, o que é uma prensa hidráulica, né? É um dispositivo com 2 cilindros ou pistões, certo? De áreas diferentes. Aí você isola aqui o fluido que está, geralmente se usa óleo, para facilitar aqui no movimento, tá certo? Então aqui, por exemplo, eu quero erguer esse carro. O que eu faço? Você aplica uma força Fzinho no pistão 1. Essa força vai exercer uma pressão no ponto 1. Essa pressão vai ser transmitida para todos os pontos do óleo e o óleo do outro lado vai empurrar esse pistão. Ok? Então, qual é a chave do princípio de Pascal? É que a variação de pressão ela vai ser a mesma, certo? A variação de pressão vai ser a mesma. Tudo bem? Então, ΔP1 igual ΔP2. Aí, o que é pressão? Pressão é força sobre área. Vamos lá, então. Quem vai ser a pressão 1? F1 sobre A1. Quem vai ser a pressão 2? F2 sobre A2, tá? Eu vou apenas fazer aqui uma mudança de variáveis para vocês perceberem na figura. Então, quem é o F1 seria o Fzinho. Quem é o A1? Seria o Azinho, que é a área menorzinha. Quem seria o F2? O F2 seria o Fzão. Geralmente, esse F2, não esqueça, geralmente é o peso da pessoa. Então, F2 é o Fzão. E o A2 é quem? É a área maior. Então, essa é a relação da prensa hidráulica. Pessoal, é muito simples, muito simples. Basta você não confundir as variáveis, ver o que a questão fornece, substituir e calcular o que a questão pede, tá bom? Então, esse é um exemplo, uma aplicação do princípio de Pascal, tá? Bem, ainda falando um pouco da prensa hidráulica, pessoal, ela tem uma vantagem, certo? Qual é a vantagem? Que a força que você faz,
ela é ampliada pelo sistema hidráulico, resultando em uma força, no caso, o F. Que esse F ele pode ser bem maior do que o Fzinho, certo? Então, a vantagem da prensa é que você consegue erguer coisas muito pesadas aplicando uma força pequena, tá? Como é o caso da nossa ilustração. Pela ilustração, observe que eu estou levantando um carro de massa gigantesca aplicando uma força Fzinho, tá? A relação está aí. Então, se você quer calcular o Fzinho, ó, aí esse Azinho vai multiplicando e aí você repete aqui na função, tá? Pedir para que vocês, quando forem fazer problemas de prensa hidráulica, ficarem atentos com a relação das áreas, tá certo? Então, geralmente se usa aqui cilindros, né? Pistões cilindros, então aqui vai ser a área do cilindro. Tá? Então, muito cuidado que tem questões que fornecem o valor da área e questões que fornecem o valor do raio ou do diâmetro. Você tem que calcular essa área, tá? Então, muita atenção nisso, tá certo? Bem, pessoal, importante, geralmente a força F, eu já comentei, equivale ao peso. Então, aqui ó, no lugar de F, você vai geralmente colocar a força peso. Aí tem que saber a massa, né? Tá certo? E a aceleração local, que geralmente é 10. Tá? Então, muito importante isso. Então, aqui, ó, no lugar do F, vai entrar o P, certo? Só esse cuidado. Bem, chegamos ao último princípio, que é o princípio de Arquimedes. O que diz o princípio de Arquimedes? Todo corpo imerso em um fluido, seja líquido ou gás, fica sujeito à ação de várias forças, cuja resultante apresenta direção vertical, sentido para cima, e essa resultante ela tem um nome, pessoal, é chamado de força empuxo, certo? Empuxo. O módulo igual ao módulo do peso do fluido deslocado pelo corpo. Então, vamos tentar aqui chegar numa expressão. Vamos para cá, para o nosso quadro. Então, vamos lá, pessoal. Olha só. Então, vimos que o empuxo equivale ao peso do líquido deslocado. Tudo bem? Mas o peso não é m vezes g? Então, vamos trazer isso para cá. Ó. Vamos lá. Empuxo é igual a m vezes g. Tá? Isso é o peso, né, do que foi deslocado. Só que vimos que a densidade é a razão entre a massa, que ocupa um volume, no caso aqui externo, qualquer volume, tá? Massa por volume. Então, quem seria a massa? A massa vai ser dV, certo? Então, não esqueça que essa massa é a massa que foi deslocada, tá bom? Então, com isso a gente consegue agora finalizar a nossa equação. O empuxo vai ser, no caso, no lugar de M é D, então aqui ó, é a densidade do líquido. Esse V é o volume deslocado. E o G é a aceleração gravitacional. Então, aqui está, pessoal, a expressão para calcular o empuxo. Densidade do líquido, volume deslocado pelo corpo e a aceleração gravitacional. Ok? Como está aqui na nossa apresentação. dL, densidade do líquido, VD, o volume deslocado e o G, a aceleração gravitacional. Tá? Bem, vamos aqui fazer algumas situações de flutuação, para vocês perceberem a relação entre o empuxo e o peso. Bem, algumas relações vamos precisar. Para você calcular o peso de um objeto, é m vezes g. Aí lembrando que m é o produto dV. Isso aqui vem, ó, densidade do objeto. É a massa do objeto pelo volume. Então, a massa do objeto é o produto dV. Então, você pode depois trocar esse V0 se você quiser, tá?
mas aqui o V0 indica inicial, indica objeto. Outra relação importante, ó, o empuxo que atua sobre o fluido, né, é a massa de líquido deslocado vezes G. E a massa deslocada vai ser dL. Pronto, então chegamos aqui nessas duas relações importantes, tá certo? Bem, então vimos que todo o corpo está imerso em um fluido, certo? E nesse corpo, várias forças estão atuando. Tem forças descendentes, né? Forças que tendem a fazer ele ir para baixo. Tem forças ascendentes que tendem a fazer ele subir. E tem forças laterais, certo? Então, pessoal, vamos lá. Primeiro caso. O objeto afunda. Então, quando o objeto afunda, é porque a força peso é maior do que o empuxo, ok? Então, o objeto fica todo submerso. Logo, se ele fica todo submerso, o volume do objeto é o mesmo volume deslocado pelo corpo. Então, se ele afunda, é porque a densidade do objeto é maior do que a do líquido, tá bom? Ok? Por isso que ele afunda. Segundo caso, o objeto sobe. Quando o objeto flutua, o módulo do empuxo é igual ao módulo do peso, certo? Então, nesse caso aqui, a densidade do objeto é menor do que a densidade do líquido, por isso que ele vai flutuar. E um terceiro caso, certo? É quando o objeto permanece em equilíbrio estável. Nesse caso, pessoal, a resultante das forças, vimos isso na videoaula 8 e na aula de estática, que quando está em equilíbrio estático, a resultante das forças que atuam sobre o objeto é nula, ou seja, o módulo do peso do objeto é igual ao módulo do empuxo. Okay? Como exemplo, eu trouxe aqui essa figura que ilustra um submarino. Como é que o submarino consegue afundar? Tá? Então, pessoal, existem compartimentos no submarino que estão vazios. Então, quando ele quer afundar, né, a água entra nos compartimentos, você aumenta o peso do sistema e ele vence o empuxo. Aí você pode colocar essa água até que ele afunde e estabilize numa superfície, num plano, e não desça e nem sobe. Quando isso acontece, é porque o empuxo é igual a força-peso, tá? Nesse caso, a densidade do objeto é igual à densidade do líquido, ok? Pessoal, então com isso, vamos finalizar aqui, voltando à problemática 1, só que agora explicando usando a definição de empuxo, né? Então, os navios, sobre os navios, né? Você vai ter aqui, ó, no navio, você tem a força peso vertical para baixo, tá? E nós temos aqui no navio o empuxo, que é essa resultante de forças vertical e para cima, tá? Então, sobre os navios atuam a força empuxo, a qual é em módulo igual à força-peso. Por isso que ele flutua, ok? Então, com isso a gente encerra mais uma videoaula. Espero que tenha atingido o objetivo, né, que é explicar os conceitos básicos e os princípios da hidrostática. Se você gostou, deixe o seu joinha e deixe um comentário na descrição desse vídeo, ok? Obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula. Até logo!